só invista em Bitcoin e ações se você está acompanhando o Reflexões de número 10. Sim, estamos passando esse exato momento por uma grande saída financeira do universo cripto. Para você que não acompanha, que não é tão familiarizado, não é tão familiarizada, esse é um mercado, uma classe de ativos que chegou a ter em valor de mercado, na máxima, que foi em novembro do ano passado, cerca de 3,5 trilhões de dólares, juntando todos os projetos, Bitcoin, Ethereum, todas as outras criptomoedas. E nesse exato momento, esse mercado inteiro vale 2,2 trilhões de dólares. Só nos últimos 30 dias caiu mais de 1 trilhão de dólares. Esse é um dos primeiros episódios, talvez o primeiro desses novos formatos, em que não tem roteiro. Na verdade, é só uma conversa para que você, caso você esteja diante disso, esteja pensando em tomar alguma decisão ou já tomou alguma decisão, pense com mais carinho o que é que você está fazendo ou o que é que você deveria fazer agora. Tivemos recentemente um outro Reflexões falando sobre o universo cripto e que é uma revolução e por que ele é uma revolução. Vale a pena, depois que você acompanhar esse episódio, você voltar lá. Na verdade, como esse episódio não tem roteiro nenhum, a única referência que você vai encontrar na descrição é esse outro episódio, que vale a pena você ouvir, caso você já não tenha ouvido. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: estamos passando por uma grande queda, o Bitcoin, que chegou aí na sua máxima histórica em novembro de 2025 a cerca de 125, 126 mil dólares. Ele está agora em 62 mil dólares. Na verdade, pode ser que esteja um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas tanto faz. É uma correção de basicamente 50% da sua maior alta histórica. E com isso, uma situação que no mercado costumam chamar de baleias aparecendo boiando, né? Baleias morrem e aparecem boiando. Se ainda não aconteceu, esse tipo de situação tá para acontecer. Por quê? Obviamente não será preciso, e realmente não será mesmo preciso, porque com certeza você já esbarrou com alguma história disso em alguma rede social. Pelo menos nessa última semana é muito difícil que você não tenha esbarrado com alguma história sobre isso, mas existem empresas aqui no Brasil e fora do Brasil que ou contraíram empréstimos para adquirir mais unidades de Bitcoin, diante de uma alta bastante vertiginosa que aconteceu nos últimos trimestres, ou então, o que eu não sei nem se dá para chamar de mais irresponsabilidade ou se é o mesmo nível de irresponsabilidade, existem empresas também que colocaram o caixa da empresa em Bitcoin, né, dando a entender que aquilo ali se multiplicaria e tal. Sobre o primeiro ponto, de empresas que contraíram financiamentos para comprar Bitcoin, todas as vezes que você tiver algum ativo, qualquer que seja ele, seja tulipa, e eu não estou dizendo isso para sugerir que seja uma bolha, digo mais uma vez, depois ouça, acompanhe o outro episódio, que realmente esse papo de que é tudo bolha é um negócio muito atrasado, desculpe a agressividade, mas é um papo fiado de quem é realmente muito ignorante em relação a esse universo de transferência de dinheiro, de comunidades online. Mas seja tulipa, ou ouro, ou Bitcoin, toda vez que um ativo sobe muito, ele atrai uma horda de pessoas que acha que da noite para o dia vai mudar a sua vida e que vai pagar até a faculdade dos netos e tudo mais. E todas as vezes em que isso acontece, todos os fundamentos, e atenção, né, eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar eventualmente se você for economista, se você for economista mais tradicional e eventualmente não tiver tanto conhecimento do universo cripto. Eu não estou falando de fundamentos de valor dos ativos do universo cripto. Eu estou falando de fundamentos... Eita, caiu uma caixa aqui. Enfim, estou falando de fundamentos
do universo cripto como um todo. Se você não é muito familiarizado com esses fundamentos, para que serve, para que foi criado, qual que é a origem, qual que é o grande objetivo, como funciona a emissão, você tende a tomar decisões incorretas quando esses ativos sobem muito, e geralmente essas decisões incorretas envolvem alavancagem, né? Envolvem pegar algum tipo de financiamento. Primeiro ponto, por que acontece esse tipo de coisa? Eu vou fazer uma conta muito simples, tá? Muito fácil, para que todos fiquemos na mesma página do porquê que isso acontece. E não aconteceu só agora com o Bitcoin, tá, pessoal? Toda vez que algum ativo subir muito rápido, tá acontecendo com o ouro agora, tá? Se você não está satisfeito com o exemplo do Bitcoin, está acontecendo com o ouro. E já já a gente vai ver algumas baleias subindo aí, né? Boiando, em função disso. O ativo sobe demais. Qual que é a grande pegada de quem corre atrás de pegar um empréstimo para entrar nessa corrida do ouro? Vamos chamar isso de corrida do ouro. A pegada é a seguinte: vamos supor que a pessoa teria 10 mil dólares à disposição para colocar nesse investimento, que só sobe, está todo mundo falando sobre ele. Se esse investimento só sobe, e vamos supor, subiu 100%, a pessoa vai pensar, se eu colocar 10 mil dólares, ele vai virar 20 mil dólares. Então por que eu não pego 10 mil dólares emprestado, coloco 20 mil dólares, isso vai virar 40, eu pago aqueles 10 que eu peguei emprestado, né, considerando, tem juro e tudo mais, mas vamos só fazer conta de padaria, e fico com 30. Isso não dá certo porque isso não faz nenhum sentido na prática. Primeiro porque quem faz isso está ferindo um dos principais pilares das finanças sobre qualquer tipo de ativo, que é o passado não descreve o futuro. O passado, ele no máximo vai te contar como o preço chegou até aquele momento, independente do fundamento que você estiver observando. Mas ele nunca vai te contar sobre o que é que vai acontecer amanhã. Ele pode até te dar alguma pista e tal, mas ele nunca vai te contar de fato para onde ele vai amanhã, né? O pessoal aí da análise técnica provavelmente vai aparecer dizendo que não e tudo, que dá para prever, mas assim, se você for pegar todo um conjunto de ativos e toda a história dos mercados, desde que isso é documentado, não é bem assim que funciona. E tem toda uma discussão que já rendeu até Nobéis de Economia, né, para quem dá a entender que os mercados são racionais e absorvem todas essas informações, e para quem dá a entender que os mercados são muito burros e a qualquer momento podem estourar bolhas. Inclusive, talvez seria legal retomar esse assunto em outro momento. Mas, enfim, voltando. Esse pensamento não faz sentido, e certamente a pessoa que faz isso com ações, com Bitcoin, com ouro, ela não está tomando uma decisão racional. Na verdade, ela está colocando os pés pelas mãos e está colocando os burros na água, está colocando o cavalo na chuva, enfim, coloca a expressão que você quiser para dizer que ela está cometendo uma grande burrada. Porque, para além de não saber qual é o preço daquele ativo amanhã, você pode saber como é que ele chegou a estar naquele preço hoje, mas você não sabe como é que ele vai estar amanhã. Ainda tem um outro problema muito grave, no caso de pegar financiamento, pegar empréstimo para isso. Quando você pega empréstimo para fazer isso, lembra que eu falei, numa conta de padaria, 10 mil viraria 20 mil. Então você pega 10 mil de empréstimo, você investe 20, que vai virar 40, você paga aqueles 10. No empréstimo existe um negócio muito básico chamado juro, né? Então, vamos pôr aí que a pessoa pegou esses 10 mil dólares emprestado, achando que colocaria 20 mil, viraria 40, pagaria os 10. E se isso for para 5 mil dólares? Como de fato está acontecendo agora com o Bitcoin, nesse exato momento. Aí você vai fazer o quê? Se os 10 mil que você colocou viraram 5, os outros 10 mil que você já tinha, com muitas aspas, beleza, você perdeu 5 mil. Né? Amarga a perda e vamos que vamos. Agora, e os outros 10 mil que você pegou emprestado e você tem que pagar juro em cima daquilo, o que você vai fazer? 20 mil viraram 10, sendo que 10 já eram 5 seus, mas outros 10 você vai ter que pagar financiamento. Então, assim, é um completo absurdo, sob qualquer ótica que você
quiser tentar justificar, isso não faz o menor sentido, e não é porque é o Bitcoin. Digo mais uma vez, tem gente que fez isso com ouro recentemente e também vai se estrepar, também vai se arrebentar com essa aventura. E o segundo cenário, eu vou colocar o caixa da empresa para isso e eu vou lá dar várias palestras, vou colocar no LinkedIn que eu sou um grande malandrão, uma pessoa que está vendo o que ninguém está vendo. Caixa de empresa, pessoal, e falo isso não apenas como economista, mas também como gestor de negócios há 10 anos, basicamente. Caixa de empresa é para pagar salário de funcionário, para pagar fornecedor, para pagar a conta de luz e para pagar todas as outras obrigações do negócio. Se você, grande gênio das finanças, grande gênio dos investimentos e das previsões de mercado, chegar amanhã na sua empresa, na empresa que você trabalha ou que você é sócio, que você é dono, enfim, e colocar o dinheiro do caixa, que de novo serve para pagar funcionário, serve para pagar fornecedor, serve para pagar conta de luz, para pagar as outras obrigações da empresa. Se você chegar amanhã e colocar no grande novo ativo que vai multiplicar, primeiro que eu acabei de falar para vocês que toda a história das finanças diz que você vai estar fazendo uma grande cagada. Mas enfim, vamos supor que você faça isso. Quando você tiver uma correção, que seja, não precisa nem ser uma queda de 50%, que a gente está vendo agora. Quando você tiver uma correção disso, você não vai explicar para o funcionário seu, quando virar o mês, chegar ao 5º dia útil, que você vai pagar o salário dele com a expectativa do aumento daquilo daqui a 5 anos. Você não vai pagar o fornecedor, sei lá, que cuida de TI da sua empresa, com a expectativa que o Bitcoin vai aumentar daqui muitos anos e tudo. E, obviamente, você também não vai pagar a conta de energia, né? No limiar, a companhia vai lá e vai cortar a sua luz, né? Em financiamentos, então, não preciso nem falar. Então, assim, no final das contas, diante de um cenário que a gente tem uma correção muito forte acontecendo no Bitcoin, o que talvez até você que já tem ouvido muitos desses nossos novos episódios, desses novos formatos, talvez você tenha pensado, se está pegando um gancho da realidade de curto prazo, deveria ser um curadoria, não? Falando sobre o preço do Bitcoin. Só que essa reflexão que a gente está tendo aqui agora, e por isso Reflexões, ela é muito mais profunda do que isso. Ela é para falar num momento em que há um grande derretimento de um ativo que, de novo, nessa classe de ativos, e por que eu estou chamando de classe de ativos, pessoal? Literalmente para você ter a formação do CFA, você tem que estudar a classe de ativos de criptoativos. Então não digo mais uma vez, quem você ouvir falando, é tudo bolha, tudo mais, não precisa nem continuar a conversa. A pessoa está mais de 6, 7 anos, pelo menos 6, 7 anos, muito atrasada nessa revolução que são as criptomoedas, e digo pela terceira vez, vale a pena você ouvir, acompanhar o outro episódio que fala sobre isso, estará aqui na descrição. Por que é importante a gente falar sobre isso em um momento de queda muito forte, como que está acontecendo agora? Porque todas as vezes que algum ativo sobe muito, seja ele Bitcoin, seja ele a Bolsa de Valores, seja ele ouro, seja ele commodities, seja ele tulipa, seja o que você quiser. Toda vez que um ativo sobe muito e as pessoas preenchem aquelas fichas aquelas fichas de perfil de risco, se você perdesse 10% agora, o que você faria? Quando está subindo, ninguém preenche essa ficha direito. Ninguém. Eu nem sei se tem alguma pesquisa falando sobre isso, inclusive se tiver e você que está acompanhando esse episódio souber, por favor, comente aí, que a gente volta depois e faz um outro reflexões especificamente sobre esse tipo de estudo, mas ninguém responde isso certo quando está subindo pra caramba. A bolsa está subindo 20%, e se caísse 10%? Não, se caísse 10%, eu compraria mais, eu correria atrás. Só que quando há um movimento muito grande, ou de reversão à média, ou de correção, algumas pessoas estão colocando aqui, porque o preço do Bitcoin sempre foi 0, independente do que você acredite, e independente do ativo em que a gente estiver conversando, todas as vezes que tem uma grande correção, das duas uma. Ou você tinha na sua carteira de investimentos uma quantidade que não vai te preocupar, o famigerado, eu tinha 1, 2% da minha carteira nisso,
Então, putz, que pena, né? Não vou pagar aquela viagem, não vou pagar aquele jantar romântico com a pessoa que eu amo, mas tudo bem, não é uma coisa que vai mudar a minha vida. Ou você tá nessa situação, ou você tá numa situação em que você diz, putz, tive uma perda considerável e não sei como é que eu vou arcar com isso aqui. Seja pelo lado de peguei empréstimos para lidar com essa situação, que é um grande absurdo, ou pelo lado coloquei um caixa, né, um dinheiro, uma disponibilidade financeira para coisas de curto prazo, por exemplo, caixa de uma empresa, e você não sabe como é que você vai explicar isso. No fundo, pessoal, por que esse título, que talvez, né, você tenha aberto esse episódio falando, meu Deus do céu, o pessoal do Terraço está ficando doido, o que tem a ver Bitcoin e ações? Warren Buffett tem uma sabedoria que ele fala sobre ações, mas humildemente eu trago isso para qualquer ativo que seja volátil, o que é basicamente qualquer ativo de qualquer mercado. Você não tem que comprar, você não deve comprar ações, Bitcoin, ouro, investimentos em private equity, qualquer que seja a coisa. Você não deve entrar nisso se em uma queda considerável você tiver dor de barriga, você não conseguir dormir, você ficar mal da cabeça. Ah, Caio, mas isso é uma obviedade. Não é uma obviedade quando o ativo sobe pra caramba. Mas isso é uma obviedade, isso tem que ser falado, isso tem que ser pontuado quando o ativo cai pra caramba. E é o que não acontece. Então, estamos aqui nessas reflexões, sem roteiro, provavelmente o primeiro, mas se vocês gostarem, por favor, comentem aí, que sem roteiro, fica um flow mais livre, não sei, vocês que mandam, né? Apesar da gente já estar aí desde o final, desde a segunda quinzena de novembro de 2025, com esses novos formatos, né? Como disse logo no início desses novos formatos, o Terraço Cash demorou pelo menos um ano para ser validado. Então, né? Vai que vocês gostam mais desse modelo mais free flow do que dos modelos mais roteirizados, enfim, comentem aí. Mas esse episódio tá aqui e eu espero que você salve isso, guarde esse link em algum lugar, independente de você estar assistindo isso no YouTube, ouvindo pelo Spotify, pelo Audioboom, não sei por onde você está acompanhando esse episódio, mas guarde esse episódio para a próxima vez que algum ativo, independente de qual seja esse ativo, estiver subindo muito, e você pensar, cara, eu acho que eu encontrei a grande tacada da minha vida, eu vou vender tudo que eu tenho, e eu vou colocar dinheiro que está disponível, eu vou falar para o meu cunhado, eu vou chegar no meu pai, eu vou pedir um dinheiro emprestado, eu vou chegar no banco, eu vou pegar um dinheiro emprestado, porque isso vai transformar a minha vida. Da próxima vez que você estiver pensando nisso, sabe o que você tem que fazer? Para, respira e vai estudar sobre aquilo. Se você estudar sobre aquilo, você entender quais são os fundamentos daquilo, e de novo, eu não estou falando de fundamentos de valor, antes que alguém comente aqui, mas o Bitcoin não tem fundamento de valor nenhum. Fundamentos da coisa, daquele ativo, daquilo que você está querendo investir. Antes de você colocar R$1 naquilo, primeiro pense, se isso aqui cair 50%, se isso aqui for a zero, tudo bem? Qual é a quantidade que eu posso colocar que isso não vai me fazer dormir mal? Isso não vai prejudicar meu dia a dia no trabalho, isso não vai prejudicar o meu relacionamento com as pessoas. Qual é a quantidade? Primeiro você tem que pensar isso, antes mesmo de você entrar. E segundo, eu concordo com o desenvolvimento disso aqui, com como essas coisas funcionam. Isso serve para tudo, tá, pessoal? Para commodity metálica, para commodity agrícola, isso serve para petróleo, para qualquer tipo de investimento. Eu entendo isso. Primeiro ponto, tem disponibilidade, essa disponibilidade, se isso aqui for a zero, vai me afetar? Segundo ponto, eu entendo disso. Cara, se você não tem essa disponibilidade, ou se você até tem, mas se, né, numa eventual grande perda te daria problema, e se você não entende aquilo, se alguém chegar e te oferecer, só passa adiante, cara. A gente precisa, mesmo que hoje os mercados estejam tão fáceis, né, nunca foi tão fácil você comprar ações, você comprar Bitcoin, você ter acesso, porque é tudo carteira digital, exchange, tudo mais, é tudo muito fácil. Se você não entende, primeiro, se você não tem essa disponibilidade financeira para fazer isso, né, literalmente para perder, e se você não entende minimamente daquilo, e terceiro ponto, aí já é até uma derivada um pouco mais avançada, se você não concorda, vamos supor que você tem a disponibilidade financeira, que você
pode fazer aquilo, você entende daquilo, mas você não concorda, né? Você no fundo pensa, mas pode ser que seja uma bolha. Cara, não entra nisso, é só não entrar, entendeu? O Bitcoin, em específico, ele tem toda uma base, tem todo um histórico, todo um poder de comunidade, toda uma questão dele ter sido criado no entorno da crise de 2008, com uma revolta, com o sistema tradicional, o sistema fiduciário de emissão de moedas, né? Que os estados eles emitem moeda conforme a sua conveniência e não levando em conta o valor do dinheiro ao longo do tempo. Tem toda uma discussão filosófica sobre isso. Mas eu não concordo com isso, só tô colocando porque, meu cunhado me avisou e tá subindo pra caramba. Não faça isso. Guarda esse conteúdo, por favor. E eu vou até falar aqui, ó. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2026, mas assim, esquece que esse conteúdo foi gravado dia 5 de fevereiro de 2026. Guarda só o título dele e essa sabedoria. Disponibilidade financeira, entender o que é aquele ativo e concordar com aquilo ali. Se você tem os três, vai na fé, pode colocar. Mas isso significa que você não vai ter nenhum problema? Claro que não. Claro que não. Os ativos variam. E isso vai desde comprar terreno, que inclusive até, né, tô falando, Bitcoin, ouro, mercados, até parece que eu tô falando negócio fora da realidade. Não, vamos, por exemplo, daquele teu tio que fala no churrasco, comprou Bitcoin e se ferrou, né? Não, vamos falar de terreno. Quem disse que terreno só sobe? Quem disse que você não pode comprar um terreno e do lado abrir uma fábrica de curtir couro, que vai deixar um cheiro horroroso e vai desvalorizar super a terra? Quem disse que você não pode comprar um terreno e do nada abrir um aterro sanitário do lado e ficar um cheiro horrível também? Ou abrir algum outro negócio, abrir, sei lá, um ferro velho, abrir algum negócio que atraia ratos e tudo mais. Cara, não existe isso. Todo ativo tem sua volatilidade, pode variar, pode subir, pode cair, pode ter grandes oportunidades. De novo, guarde essa sabedoria. Disponibilidade financeira, entender daquele ativo e concordar com aquilo, com aquela tese. Se você não tiver esses três estabelecidos, não entre. Vou colocar mais um aqui que está na moda também. Mas Banco Massa, beleza, já foi liquidado e tudo mais. Mas está todo mundo colocando dinheiro nisso, não tem erro. Até fundo de previdência está colocando dinheiro nisso. Você entende como isso funciona? Não, mas está muito acima do mercado, acho que tem alguma coisa suspeita. Se você não concorda com isso, por que você vai colocar seu dinheiro ali? Ganhar dinheiro não é fácil não, pessoal. Vocês sabem disso. Você que trabalha aí, que sai, né, dá o sangue na rua, lida com complicação o dia inteiro, com BO, ou se você trabalhar para alguém, você lida eventualmente com um chefe xarope enchendo seu saco, ou se você tem a sua empresa, se você tem lá seus clientes, sua consultoria, qualquer que seja o seu negócio, você tem que lidar eventualmente com clientes que não são compreensivos, que são chatos, cobram prazos que não tem nada a ver, ou às vezes com atraso de pagamento. É difícil ganhar dinheiro, cara. É difícil ganhar dinheiro. Se é difícil ganhar dinheiro, por que você vai colocar em qualquer coisa que alguém chegou e te contou e falou que nossa, tá subindo muito? Por que você vai fazer isso? Guarda esse conteúdo aqui. Tá sendo gravado dia 5 de fevereiro de 2026, mas humildemente acredito que esse tipo de coisa pode ser atemporal. Guarda isso aqui para a próxima vez que alguém aparecer dizendo que tem a grande oportunidade da sua vida. Só ouça, 23, 24 minutos é super rápido. É muito melhor do que você tomar uma decisão que vai afetar a sua vida financeira, vai afetar a sua família e, eventualmente, o que a meu ver é uma irresponsabilidade ainda maior, vai afetar o dinheiro dos outros. É muito melhor isso do que ficar se justificando no LinkedIn depois ou fazendo palestra dizendo que é isso mesmo e eu não tô nem aí, o negócio cai mesmo e é assim que funciona. Caio Augusto, diretamente de 5 de fevereiro de 2026, Free Flow total, 9h13 da noite aqui, durante esse turmoil, esse derretimento imenso do universo cripto. Esse foi mais um Reflexões. Até o próximo episódio.